Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meu povo. Saúde, paz e graça a todos. Bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. Hoje, domingo 15 de setembro, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre os fenômenos que andam acontecendo pelo mundo, no Sol, na Lua, nas estrelas. Amém? Quero falar sobre esse fenômeno aqui, ó. Esse aqui, Sol vermelho. E eu coletei várias imagens aí da internet. Há uma enxurrada de imagens, vídeos, fotografias na internet. Amém? Sol e a lua vermelho. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Amém? E para o texto de hoje, vamos começar lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 8 a 9. Já está aqui a minha Bíblia. Muito bem. Apocalipse, capítulo 16, verso 8 a 9, diz assim: E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens que foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Amém. Então, meus irmãos, temos escutado na mídia, nas redes sociais, que em várias partes do mundo as temperaturas têm ultrapassado os 40 graus. Tem dado uma onda, se eu não me engano, o ano passado na Espanha, onde as temperaturas chegaram a 50 graus. Morreram muita gente devido a essas grandes temperaturas, porque as pessoas, tanto os idosos como aquelas que têm problemas problemas de pressão, né, não suportam temperaturas altas. Então muitos vieram a falecer vieram a óbito devido a essas grandes temperaturas. E temos visto cada vez mais frequente esses sinais no Sol, na Lua, nas estrelas, na temperatura pelo mundo afora. E hoje, com o avanço da tecnologia, com a internet, essas notícias são instantâneas. E no mundo todo, pesquisando as redes sociais, a gente acha vídeos, notícias sobre esses fenômenos que andam acontecendo na natureza. Amém? E a palavra de Deus no Apocalipse já previa essas coisas. Altas temperaturas pelo sol. Temos visto aí nas notícias, na mídia, que está acontecendo desde o princípio do mês de setembro. Eles vêm noticiando
erupção e explosões solares no Sol. Estão prevendo um grande apagão também na internet. E isso está ocorrendo nos nossos dias. E não tem como não relacionar esses sinais ao livro de Apocalipse, pois já estamos vivendo o Apocalipse. Para quem não sabe, nós estamos vivendo o Apocalipse. E já não é mais o princípio das dores, porque o princípio das dores começou desde que o mundo é mundo. Mas já não é mais o princípio das dores, mas estamos vivendo o princípio da grande tribulação. Se você não sabia, já estamos vivendo a grande tribulação, porque já está se cumprindo o livro de Apocalipse. Já estamos vivendo o Apocalipse. Veja bem o que diz o texto que acabamos de ler aqui, capítulo 16, verso 8. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então as coisas já estão acontecendo, tem pessoas morrendo com as grandes temperaturas causadas pelo sol, pelo aquecimento global. Já não é mais segredo para ninguém que o aquecimento global está acontecendo e é real. As geleiras polares estão derretendo, o nível dos mares estão subindo. E segundo cientistas, daqui a uns anos, cidades costeiras, cidades que foram edificadas à beira-mar, certamente vão sumir, vão ser cobertas pelo mar. Já está acontecendo aí no Nordeste. Cidades e casas sendo invadidas, tomadas pelas águas do mar. E não só esses grandes calores, esses sinais no sol, na lua, nas estrelas, nós temos visto também uma enxurrada de enchente, não só aqui, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro está acontecendo essas enchentes, essas enxurradas, tempestades, cidades devastadas, invadidas pelas águas. Agora, no final do mês passado, eu estava vendo umas imagens lá no Canadá. O Canadá é um país que ele vive 6 meses debaixo de neve, sob inverno rigoroso. E agora, no começo do ano, foi invadido por tempestades e águas também, grandes enchentes lá, levaram casas, mataram pessoas. Então esses sinais estão acontecendo no mundo inteiro. E só quem não quer ver, só não vê quem não quer, que a palavra de Deus está se cumprindo, que o tempo do fim está chegando e que Jesus está voltando. Amém? Vamos ler também, para não ficar só em Apocalipse, vamos procurar no Antigo Testamento, nos profetas do Antigo Testamento, se eles falaram outra coisa, se eles falaram algo diferente da palavra de Deus nos dias de hoje. Amém? Então vamos procurar lá em Isaías, capítulo 13, de 10 a 9. Amém? Vamos ver se a palavra dos profetas do Antigo Testamento é diferente dos dias de hoje. Amém? Livro de Isaías, capítulo 13, verso 10 em diante. Diz assim: porque as estrelas do céu
e os astros não deixarão brilhar sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a sua maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Veja bem, versículo 12. E farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro que o ouro fino de Ofir. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, a palavra dos profetas no Antigo Testamento não é diferente dos dias de hoje. Não é diferente do Novo Testamento, das palavras que Jesus nos anunciou. Veja que as palavras, elas se completam e elas testificam umas com as outras que é a mesma palavra, é o mesmo Deus que vem falando desde o Antigo Testamento, desde os antigos profetas até os dias de hoje, até o Novo Testamento, a Nova Aliança, quando Jesus veio anunciar o Evangelho e veio anunciar o reino de Deus e veio anunciar também o juízo que Deus trará a esse mundo. Amém? Se você não está ainda convencido, agora vamos ler no Novo Testamento, na Nova Aliança, Lucas 21, versículo 25 a 27. Lucas 21. Muito bem, amados, vamos ler Lucas capítulo 21, verso 25. Diz assim: E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, veja bem o que diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido das ondas no mar. Coisas que nós temos visto também nos mares, nos rios. Grandes enchentes, grandes cheias, grandes tornados, grandes enxurradas de água, devastando cidades inteiras, matando gente, levando casas, carros. E aqui diz assim: e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Aleluia! Então estamos vivendo em pleno Apocalipse. Estamos contemplando a palavra de Deus se cumprir em nossos dias. Dias de angústia, diz. E já não é mais o princípio das dores, mas estamos vivendo a grande tribulação. Já começou. Já estamos dentro da grande tribulação. Amém? E para os que diziam que a igreja não ia passar pela tribulação, os pré-tribulacionistas, veja aí, estamos vivendo a tribulação. Mas isso é comentário e
isso é comentário e ensino para um outro vídeo. Amém? Vamos ficar só nos sinais do sol, na lua e das estrelas. É claro que eu tenho visto também, contemplado pela mídia, pelas redes sociais, grandes incêndios no Brasil inteiro e até fora do país, no mundo. É lógico, é claro que aqui no Brasil muitos incêndios tiveram início criminosos, tiveram indícios de incêndio criminosos, mas não podemos fugir. Não podemos fugir que a palavra de Deus está se cumprindo. E quando se trata de sinais no sol, na lua, nas estrelas, são satélites naturais, onde o homem não alcança. Então não tem como ser criminoso, não tem como ser forjado. Amém? E tudo isso está acontecendo porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E você crê, crendo ou não, você acreditando ou não, isso está acontecendo em nossos dias. E estamos vivendo em pleno Apocalipse. E Jesus está às portas. Porque ele disse que quando começar a acontecer esses sinais no sol, na lua, nas estrelas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 27 ali, do mesmo capítulo de Lucas 21, diz: então vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, a maior profecia, que é a volta de Jesus, está para se cumprir nos nossos dias. E você, o que está fazendo, que está desapercebido, o que você está fazendo, que não está crendo, o que você está fazendo, que não está notando esses sinais, grandes sinais e prodígios, na lua, no sol, nas estrelas. E tudo isso indica que Jesus está voltando. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Mas como eu estava falando ainda, esses grandes incêndios criminosos que temos visto em todo o país, está destruindo a natureza, está devastando florestas, grandes campos, está destruindo os animais. Eu me lembro de ver na mídia sobre incêndios e os guardas florestais e o IBAMA recolhendo animais que estavam fugindo desses incêndios. Eu me lembro que eu vi umas imagens de uma onça com as patas todas queimadas, queimaduras de 3º grau. Tem animais morrendo, incendiados, queimados. Vi também um tamanduá fugindo do incêndio, com as patas queimadas. Grande sofrimento aos animais. Será que essa gente não tem coração? E é exatamente por isso que Jesus está voltando, porque ele vai trazer o juízo. Ele vai trazer o juízo sobre essa terra, sobre a maldade que há nessa terra, nesse mundo. Vai trazer juízo sobre os pecadores. Como lemos lá em Isaías: visitarei a maldade dos homens e os pecadores naquele dia, diz o Senhor. E farei com que um homem seja mais precioso que o ouro de Ofir. Por quê? Porque Davi falou: poucos são os justos, ó Senhor, sobre a face da terra. Poucos são, Senhor, os justos sobre a face da terra.
Então Jesus está voltando exatamente para trazer o juízo sobre a maldade dos homens nessa terra. E então aqueles que sobrarem, aqueles que escolheram o bom caminho, o caminho da justiça, da verdade, do juízo, esses Deus vai poupar. A igreja de Deus, Deus vai levar. Mas a maldade dos homens, Deus vai punir com grande juízo. E todos esses sinais e as pragas que estão no livro de Apocalipse. E aqui está o livre-arbítrio. Aqui está o livre-arbítrio. Deus está dando tempo para o pecador se arrepender, se converter e decidir quem ele quer ser. Uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Uma pessoa santificada ou um pecador. Isso está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 19, capítulo 30, verso 19 em diante. Vamos ver o que diz lá. Capítulo 30, verso 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais. Amém? Então Deus está dizendo aqui: os céus e a terra tomam por testemunha, e eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. E está aqui é o livre-arbítrio do ser humano, do homem. Que ele possa escolher em servir a Deus e ser uma pessoa justa, ou ser um pecador. Aqui está o livre-arbítrio que Deus nos dá. Mas esse livre-arbítrio nós podemos exercer somente enquanto vivemos nesse mundo. Mas quando vier a ira de Deus, quando Deus visitar o mundo com a sua ira e trazer o seu juízo, então acaba-se o livre-arbítrio. O momento de nós escolhermos, de nós tomarmos uma decisão é agora, enquanto estamos vivendo, enquanto Jesus não volta, enquanto Deus não visita a terra com os seus juízos, enquanto Deus não traz a sua ira sobre este mundo. O livre-arbítrio que nós temos é agora. Porque quando vier o juízo de Deus, não haverá mais livre-arbítrio. O livre-arbítrio que nós temos de escolher se queremos ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, se queremos ser uma pessoa justa ou um pecador, é agora. O livre-arbítrio que nós temos de tomar essa decisão é agora, enquanto estamos vivendo. Mas estamos vivendo em pleno Apocalipse e cumprimento da palavra de Deus. As profecias estão se cumprindo e Jesus está voltando. E está trazendo juízo sobre este mundo. E esse mundo vai queimar com fogo. E todos os sinais do Apocalipse, que está escrito na palavra de Deus. E então não haverá mais livre-arbítrio. E nem misericórdia, diz, porque a misericórdia não haverá misericórdia no juízo. O tempo de se arrepender é agora, o tempo de tomar uma decisão é agora, enquanto estamos vivendo neste mundo. Porque quando vier a grande ira de Deus,
sobre essa terra o grande juízo. Então vai se fechar a porta, e vai se fechar, vai acabar. Então o tempo de tomarmos uma decisão e de escolher se queremos ser uma pessoa boa, se queremos ser uma pessoa ruim, se queremos ser justos e se queremos crer em Deus ou se queremos ser um pecador e maus diante de Deus. Então o tempo é agora. O momento de tomar a decisão é agora. Porque o Apocalipse está se cumprindo. E Deus vai visitar essa terra com grande juízo, com grande ira. Amém? Então, tome uma decisão enquanto é tempo, enquanto é dia e a noite não vem. O próprio Jesus ensinou isso. Trabalhar enquanto é dia, fazer as vossas escolhas, arrependei-vos, diz o Senhor, enquanto há tempo, porque quando vier o juízo de Deus sobre essa terra, não haverá mais misericórdia, não haverá mais tempo de escolher, de tomar uma decisão. A decisão é agora, a decisão é antes que venha o juízo e a ira de Deus. E você que está dormindo, desperta tu que dorme, diz em livro de Isaías. Desperta tu que dorme, e Cristo te resplandecerá. O momento é agora. A hora é agora de tomar uma decisão, porque naquele dia não haverá mais tempo. Quando Jesus romper as nuvens do céu e a ira cair sobre o mundo, então Deus vai levar a sua igreja e não haverá mais misericórdia para os que ficarem, e não haverá mais tempo de arrependimento, e não haverá mais tempo para o livre-arbítrio, para escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o servir a Deus e servir ao anticristo. Amém? Então fica aqui esse vídeo. E o irmão pode estar perguntando, mas será que Deus não sabe que tem pessoas boas neste mundo? Claro que sabe, irmão. Mas por isso que ele mandou Jesus na frente, pregar o reino de Deus. Por isso que ele mandou o seu filho na frente, se sacrificar pelos nossos pecados. Ele sabe que tem pessoas boas nesse mundo, que tem pessoas justas, que tem pessoas que têm fé, que tem pessoas dignas. Por isso que ele mandou Jesus pregar o evangelho na frente, antes que venha o grande dia, diz o Senhor. Dia de grande ira. Dia de fúria. Dia de grandes juízos de Deus sobre este mundo. Por isso que Jesus veio pregar o evangelho. Por isso que nós, os crentes, pregamos o evangelho. Para que haja tempo de salvar as pessoas. Para que haja tempo de você tomar uma decisão, quem você quer ser, que pessoa você quer ser. Você quer ser uma pessoa boa ou uma pessoa má? Você quer ser um justo ou você quer ser um pecador? Você quer escolher servir a Deus ou ficar neste mundo? Por isso Jesus veio pregar o evangelho e nos mandou pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Fica aqui esse vídeo então, nesse dia, e reflita sobre suas ações, reflita sobre aquilo que você quer para a sua vida, reflita sobre a salvação, reflita sobre a grande ira de Deus que está para vir sobre este mundo. E já estamos nela, já estamos vivendo os dias de Apocalipse, já estamos vivendo a grande tribulação. Já não é mais o princípio das dores, mas é o princípio da grande tribulação. E isso tem ocorrido em todo o mundo e nós temos visto isso sendo noticiado pela mídia, em todo o mundo, pela internet. Fotos instantâneas, vídeos instantâneos, está acontecendo, estamos vivendo o Apocalipse. E Jesus está voltando. Amém? Então,
Paz e graça, saúde a todos e até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Amém? Deus vos abençoe. Amém.